O que a Bíblia diz é que o homem pecou. No jardim do Éden ele foi dado de tudo para desfrutar, para ver uma vida plena, mas ele pecou. Porque ele desejou ser como Deus e ter conhecimento. E aí em Romanos 3 fala que não há distinção entre nós aqui. Nenhum ser humano, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E em Isaías 59, que é uma dos textos antigos que mais falam sobre Jesus, foi escrito centenas de anos antes de Cristo, e fala coisas muito profundas, diz assim: as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Então, a gente é tudo igual aqui. Todo mundo errou. Todo mundo pecou, e todo mundo tem a possibilidade de fazer o mal. Só que aí você pode dizer, mas eu não adulterei, eu não traí, eu não roubei, eu não fiquei falando palavrão loucamente, eu não fiz todas essas coisas. Então, por que eu preciso de Jesus? Eu quero ler para vocês uma passagem da Bíblia, que é a parábola do rico insensato. Está lá em Lucas 12. Se puder passar aí, obrigado. Presta atenção nessa passagem, ela vai ser a única passagem que eu vou ler. E eu quero conversar com vocês sobre essa passagem. Alguém da multidão disse assim para Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Qual é o problema do homem rico? Qual que é o problema aqui? Será que o problema é ele produzir muito? Será que o problema é que ele produziu tanto que ele perdeu a vida dele? Será que o problema dele foi que ele armazenou muito? E por não armazenar, ele ele não deu utilidade para aquilo que ele estava produzindo? Ou será que o problema dele foi desfrutar e falar assim: vou comer, beber e vou curtir a vida? Qual que é o problema aqui? O que Jesus está falando que é o problema? Eu entendo que não é problema para o homem nem produzir, nem armazenar, nem desfrutar. Em Eclesiastes 5 fala assim, que descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena na vida é comer, beber, desfrutar do resultado do esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e os capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. O problema não é ser rico, o problema não é trabalhar, o problema não é produzir, o problema não é armazenar e desfrutar, ter uma poupança para o seu futuro. O problema é não ser rico para com Deus. Esse é o problema. E por que isso é um problema? Porque isso fala sobre a raiz de todos esses males aí que a gente falou. É o egoísmo. É o eu querer tudo para mim. É eu ser o centro do mundo. Eu ser como Deus. Essa é a raiz do pecado. E se a gente vive uma vida egoísta, individualista, ainda que a gente trabalhe, produza, supra, resolva problemas, a gente vai estar vivendo só para nós. E isso é loucura. Jesus fala que é loucura isso, é insensatez. Então a lição é que não vale a pena você viver a vida apenas para si. Não vale a pena você viver para ter uma aposentadoria, para ter uma vida digna. A vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso. Só que aí o que eu quero falar para você hoje é: beleza, eu entendi que eu preciso ser rico para com Deus, e eu não quero ver uma vida egoísta. Eu entendi que a lição dessa parábola é que a vida não é apenas sobre mim. Então a pergunta que vem depois disso é: então como que eu faço para ser rico para com Deus? O primeiro passo é
isso que eles falaram aqui. Deus, toma conta da minha vida. Eu quero ser uma pessoa que transborda em amor, que transborda em vida. Mas aí a pergunta que vem, eu sou uma pessoa racional. Então talvez você já esteja tocado no seu coração e você quer entregar, mas talvez você seja racional como eu e fala, mas e como que eu faço isso? O que eu preciso fazer? O que é ser rico para com Deus? Eu quero falar sobre 3 coisas que significa ser rico para com Deus. Primeiro, ser misericordioso. O que significa a misericórdia? A misericórdia é a capacidade de ter compaixão pelo próximo. Naturalmente o ser humano vai tender ao egoísmo. Naturalmente você vai tender a resolver o seu problema. Eu estou no mercado de trabalho, eu sou um profissional. Naturalmente os meus colegas vão, cada um, brigar pelo seu e puxar o tapete do outro se for preciso. Essa é a regra do mundo. Como então que eu vou ter a capacidade de ser misericordioso? Você sabe que tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Søren Kierkegaard, e ele fala assim que nesse mundo, a riqueza é um campo de possibilidades. Ou seja, se eu tenho muito dinheiro, eu posso fazer muitas coisas. Para Deus, a misericórdia é um campo de possibilidades. Se eu tenho misericórdia, eu posso fazer muito para Deus. Então, isso é algo muito profundo, que significa que quanto mais eu tenho dessa misericórdia, dessa compaixão no meu coração, mais eu vou ser rico para com Deus. E será que a gente está buscando esse coração compassivo, esse coração que se compadece? Essa é a primeira forma. E eu entendo que uma parábola muito interessante do bom samaritano, não sei se você já conhece, que fala que teve um homem que foi lá e se compadeceu de alguém que tinha sido assaltado, de que tinha sido batido na rua e estava lá sangrando, jogado no chão. Passou um religioso que estava indo para o culto, não parou. Passou outro cara, não parou. Passou o samaritano e ele parou. Agora, se a gente fosse fazer uma comparação da misericórdia com o resultado final, então o resultado final dessa parábola é que ele resolveu o problema do cara. E se não tivesse resolvido? E se ele tivesse ido lá, ajudado, se esforçado, dedicado, dado a vida, pegado o cara, colocado ele, levado ele lá para o albergue, só que no caminho ele morresse? Teria esse homem demonstrado misericórdia? O que vocês acham? Sim. E aí a gente vê que a misericórdia, ela é a capacidade de fazer algo pelo outro que vai além do meu interesse, independentemente do resultado. Então com isso a gente vê que demonstrar misericórdia é uma perfeição muito maior do que ter o dinheiro para pagar a conta do médico. Porque quando a gente chegar no céu, o que vai ser visto de Deus, o que Ele vai ver de nós, não é o quanto de dinheiro que a gente deu aos pobres, o quanto de coisas que a gente fez, mas o quanto de misericórdia que a gente teve. E o que eu estou falando aqui, gente, o fruto reflete qual é a árvore. Claro que a gente vai expressar misericórdia através de atos, mas muitas vezes não são os atos, é o coração, é a intenção. E essa intenção é apenas Deus que pode transformar a gente. É impossível um ser humano ter esse coração misericordioso sem Deus. É impossível. Eu posso dizer que qual que é a diferença entre a filantropia do Bill Gates e do Warren Buffett, que dão milhões e milhões para acabar com a malária, para acabar com as doenças do mundo, e o cristianismo? O cristianismo olha para a pessoa. O cristianismo olha para a essência, olha nos olhos daquele pobre, daquele necessitado e fala: Deus te ama. Isso é muito diferente de pagar a conta e talvez ter glória por isso e ter mérito por isso. Então a primeira forma de ser rico para com Deus é buscar Ele de tal forma que Ele vai te encher de misericórdia, Ele vai te encher de compaixão, e isso vai revelar quem Deus é. Segunda forma de ser rico para com Deus é amar ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo como a si mesmo, Deus fala que é a forma em que a gente expressa esse amor, é a forma em que a gente ama a Deus. A primeira coisa que vem de você se converter e falar: eu quero Jesus, Jesus vira e fala: se você me quer, obedeça os meus mandamentos. E alguém aí sabe qual que é o maior mandamento que ele fala para obedecer? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro passo de falar: cara, eu quero amar ao próximo como a mim mesmo. E aqui também vou dar um testemunho então,
que significa amar ao próximo como a mim mesmo e como isso pode mudar o mundo. Você pode falar assim, mas eu sou uma pessoa que estou aí, sou uma dona de casa, ou eu sou só um profissional que faz tal coisa. Olha só a potência que tem você amar o próximo como a si mesmo. Eu estava no meu trabalho, na época eu trabalhava na Embaixada do Reino Unido, eu estudei Relações Internacionais e eu trabalho com esse tema de desenvolvimento sustentável. E eu lembro que eu trabalhava lá e tinha uma diretora, tinha vários gerentes, eu era um dos gerentes. E essa diretora estava fazendo um trabalho não tão bom, vamos dizer assim. E aí todos os gerentes, tinha uns 6 ou 7, se juntaram um dia e falaram assim, vamos cortar ela. Vamos dar um gelo nela. Porque não dá mais. Ela é muito ruim, tal. E ficaram lá falando. E eu estava naquele meio, né? E aí eu lembro que eu falei, não gente, vamos conversar com ela. Aí um falou assim, não, que conversar? Se conversar não vai mudar nada. Se ela continuar, eu saio. Aí o outro disse, se ela continuar, eu também saio. Todos em uníssono, querendo derrubar a mulher, a diretora. E eu, que creio em Jesus, que creio que devo amar o próximo como a mim mesmo, o que eu deveria fazer nessa situação? Bom, eu tentei ser diplomático primeiro. Então eu tentei primeiro falar, gente, vamos tentar resolver de outra forma. Fiquei tentando, não deu certo. E aí chegou a um momento em que eles falaram assim, gente, vamos fazer um acordo aqui, todos os gerentes, ninguém vai responder e-mail dela e ninguém vai conversar com ela nesse almoço. Vamos dar um gelo nela para ela pedir demissão. Aí eu saí, todo mundo foi, sentou isolado dela, o que eu fiz? Fui e sentei com ela. E fiquei naquele almoço conversando com ela, nem lembro o que eu falei, coisas triviais, mas eu pensei, cara, isso é algo muito injusto a ser feito com um ser humano. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, eu fui diferente, vamos dizer assim, e sentei lá e conversei com ela. O que aconteceu? O que aconteceu foi que eles fizeram comigo o que eles queriam ter feito com ela. Eles começaram a me ignorar, começaram a me isolar. Comecei a almoçar todos os dias sozinho. Começaram a falar mal de mim pelas costas. Consequência, eu tive uma crise de burnout, fiquei mal pra caramba no trabalho, tive que sair desse trabalho e ir pra outro. Por quê? Porque foi muito difícil pra mim de lidar com a perseguição de pessoas no ambiente de trabalho. Cara, sinceramente, quem aqui tá no mercado de trabalho sabe que essas coisas acontecem. Vocês sabem, o mundo é assim, o mundo é cruel. Só que eu tomei uma decisão ali, que eu não saí ganhando, não ganhei nada com isso. Mas eu tomei uma decisão porque eu creio no Deus que fala para amar o próximo como a mim mesmo. E eu creio que essa é a postura que o cristão tem que ter nessa sociedade. É uma postura que é a seguinte, cara, tá todo mundo fazendo errado? Eu não faço. Tá todo mundo desprezando aquele ser humano? Eu não desprezo. Tá todo mundo dizendo que ele merece o inferno, merece a morte, merece tudo de ruim? Eu não faço isso. Eu oro por ele. Eu tenho dificuldade com tal pessoa. Eu tenho um chefe que me abusa. Ora por ele. Isso é cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus fala que a nossa recompensa está nos céus. A gente não vive aqui nesse mundo para sair ganhando, passando por cima de todo mundo. A gente vive aqui nesse mundo para ser sal e luz, para brilhar a luz de Cristo aqui na terra. Então, uma vez que você entende isso, pode doer, sim, pode doer. Mas eu sei que aquela mulher, que eu não deixei ser desonrada daquela forma, ela pode ter sentido pelo menos um pouco mais de conforto, um pouco mais de amor. Eu tenho um outro testemunho, vou contar os testemunhos, porque eu acho que hoje é um dia de testemunhos. Um colega meu nesse trabalho que eu estou, ele chegou para mim, eu fiz uma viagem com ele a trabalho, eu faço workshops pelo mundo, com cidades, com prefeituras, e eu estava na Costa Rica com esse meu colega, e a gente tinha que entregar lá um workshop para umas 30 pessoas de cidades da América Latina. Era um baita de um trabalho que eu estava trabalhando há meses para entregar. E cheguei lá, esse meu colega, a bagagem dele não chegou. E aí todos os exercícios que eu tinha imprimido para a gente fazer as dinâmicas de grupo e tudo ficaram na mala dele. Ele chegou destruído, né? Desculpa, tal, o assistente, né? E aí eu falei, não, fica tranquilo, cara, a gente vai dar um jeito. Tipo assim, não joguei nas costas dele, eu deixei ele leve, falei, cara, relaxa, a gente vai resolver. Fiquei até meia-noite trabalhando, tal, resolvemos, fizemos. E ele só agradeceu, ele falou, cara, obrigado por tirar o peso das minhas costas, estava super mal. Passou essa história. Quando ele estava saindo, ele falou, vou para uma outra oportunidade que surgiu, tal, ele veio conversar comigo. E ele falou, cara, aquele dia me marcou muito,
porque você tirou esse peso das minhas costas. E, gente, isso não é comum. O trabalho, geralmente, você tenta achar alguém para pôr culpa, né? E aí ele começou a abrir o coração dele para mim. Ele falou, você sabe que eu sou homossexual, mas eu estou querendo ir para a igreja. Só que eu não estou querendo ir para uma igreja de homossexuais. Eu estou querendo ir para uma igreja que fale a verdade para mim. O que você acha? Você acha que eu posso ir? Aí eu falei assim para ele, cara, sabia que eu não sou uma pessoa calma e tranquila, como você me viu naquela conferência, naquele workshop? Quem aqui joga futebol comigo sabe como eu sou. Eu falei para ele assim, cara, eu não sou assim, mas quanto mais perto de Deus eu tô, mais perto eu tô daquilo que Ele me fez para ser. Então, vá para a igreja, cara. Tá, você é assim? Você sente essas afeições? Cara, vai lá, se encontra com Deus. Esteja perto dele, porque aí Ele vai te fazer ser mais parecido com quem Ele te criou para ser. E aquele foi um testemunho muito legal, porque eu vi que, cara, é só Deus para fazer a gente amar o próximo como a si mesmo. É só Deus para tratar o nosso caráter e fazer a gente não ser aquele que agride, mas ser aquele que ama ao próximo como a si mesmo. E o terceiro ponto é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito. O que significa? A Bíblia fala assim, você sabe a quem pertence o reino dos céus? Você sabe a quem pertence o paraíso que Deus tem preparado? Para aqueles que o amam, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que sabem que precisam de ajuda. Tem uma parábola que fala, vou dizer em termos modernos, que fala do político corrupto e do religioso. Chegou lá um político corrupto diante de Deus e falou, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou corrupto. Por favor, perdoa os meus pecados. E aí chegou um religioso perante Deus e falou, Deus, você sabe que eu jejuo 2 vezes por semana e eu oro todos os dias. Abençoa a minha vida. Sabe o que Jesus fala? Que o político corrupto saiu justificado. Mas o religioso não. Por quê? Porque quem precisa de médico é quem é doente. Quem reconhece que é doente. E a real é que todo mundo aqui é doente. Todo mundo aqui tem alguma questão. Todo mundo aqui vai ter alguma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com o seu chefe, com o seu funcionário. Todo mundo aqui vai ter dificuldades existenciais. Só que só alguns reconhecem que precisam de ajuda. Só alguns reconhecem que são pobres de espírito. Isso é ser cristão. É a esses que pertence o reino dos céus. É verdadeiramente rico quem reconhece o quanto depende de Deus. E aí, gente, você pode ser cristão por 50 anos, você pode ser cristão por 2 dias. Continua igual. Fala aí, não é, Tiago? Não é, Elton? Não é, Oliver? Não é, pastores? O Elvio? Se a gente em algum momento fala, cara, eu sou bom, eu já cheguei aqui num ponto top, cara, você cai. Você cai na hora, você toma um capote. Por quê? Porque o reino dos céus é de quem é pobre de espírito, quem reconhece essa pobreza. Então eu chego aqui à minha conclusão para dizer sobre a revolução de integridade. O que significa isso? Eu entendo que cristãos podem mudar esse mundo. E mudar esse mundo não significa necessariamente estar como Daniel e Esther, nas maiores esferas de política e de governo, e com isso influenciar. Pode ser, como a Bíblia mostra nesses casos, como José e com tantos homens de Deus e mulheres de Deus. A revolução de integridade é quando a gente toma decisões diárias de pagar o preço, de honrar ao nosso Senhor, mesmo se a gente sair perdendo. Essa é a revolução da integridade. Quer saber quando isso aconteceu? Em vários momentos da história. Uma delas foi na igreja primitiva. Tem vários historiadores que analisam, sociólogos que analisam o que aconteceu para uma religião ser formada depois de um cara que é morto numa cruz, com alguns pescadores, alguns homens. Como que isso vira a religião de Roma e depois a maior religião do planeta com 2 bilhões de seguidores? O que aconteceu para isso se despertar tanto? Sabe qual que é a resposta para isso? Um amor tão abnegado, um amor tão doador dos primeiros cristãos,
que eles acolhiam os pobres, os carentes, os necessitados nas suas casas. Eles davam o que tinham, eles serviam com tanto amor, e eles morriam no Coliseu, porque eles acreditavam de tal forma nesse Deus, que a vida deles não era maior do que o que eles acreditavam. Será que a gente está dando mais valor para a nossa vida do que para o que a gente crê? Será que nas nossas decisões diárias, mais vale eu crescer, eu ganhar, ou mais vale eu perder para que ele cresça? Então o chamado de Jesus é simples. O chamado de Jesus é: aquele que não estiver disposto a renunciar a tudo por mim, não é digno de mim. Se você não está disposto a renunciar a tudo, então Jesus não é para você. Mas eu vou te dizer, que nem eu disse no começo, esse vazio só é preenchido quando a gente renuncia a tudo por Ele. E aí Ele nos preenche, como o Tomate falou, e vai transbordando a gente para uma vida que faz sentido, para uma vida que tem propósito. E aí eu chego no meu ambiente de trabalho, como até quero dar testemunho disso, a gente começou, fez 2 reuniões, da Visão já, lá no Banco Itaú, já chamou um colega, não está aqui hoje não, né? Está aí? Qual que é teu nome, cara? William. O William veio e falou: eu quero esse Deus, cara. Olha que da hora, mano. Muito legal, William, que você participou. Eu não pude estar porque eu estava na cirurgia da minha esposa. Mas é muito legal porque isso vai transbordando na gente. Tipo assim, cara, o que eu tenho a perder de compartilhar daquilo que me deu tanta alegria, tanta vida, tanta paz? Eu tenho a perder talvez a minha promoção no trabalho porque eu não vou estar fazendo média. Cara, isso é muito pequeno. Estou dizendo isso de experiência pessoal. Eu tomei a decisão de colocar Cristo acima do meu benefício pessoal. E isso faz muito sentido porque me gera vida, me gera sentido, me gera propósito. Então eu quero concluir com uma passagem de Isaías 64, que fala uma coisa linda sobre como o homem é falho e como essa redenção está em Deus. Fala assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Recebe de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem os seus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Um parênteses aqui: todo bem, toda caridade que a gente fizer é muito pequeno, porque não vai pagar o preço de todo o mal que a gente faz. É um trapo de imundícia. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Aí olha esse versículo final: apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Eu entendi na minha vida que eu quero ser barro nas mãos do oleiro. Se necessário, quebra a minha vida e faz tudo novo. E dói, gente. Eu não estou falando isso da boca para fora, porque minha esposa passou por uma situação dura. Só que eu entendo que os sofrimentos geram em nós perseverança, geram em nós um caráter aprovado. Então, se você está passando por luta na sua caminhada cristã, continue, persevere. Isso vai gerar um caráter aprovado. Isso vai gerar empatia no seu coração por outros. Mas é difícil ser quebrado. Só que se Ele pega você e te molda, cara, coisas incríveis acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. E você sente sendo moldado por aquele que te criou. Eu quero fechar aqui, antes da gente cantar uma música e orar juntos, com uma fórmula. Se puder colocar aí a fórmula. O que é o ser humano? O ser humano é 2 coisas. O ser humano é pó da terra, mas sou Deus. O ser humano foi feito do pó da terra.
e nele foi soprado a vida de Deus. Então nós somos os dois. Esse mesmo Deus que fez você do pó da terra e criou você no ventre da tua mãe e sabe as suas qualidades, os seus defeitos, e sopra a vida nas suas narinas para você respirar, é o Deus que hoje pode te moldar de novo a ser quem Ele quer que você seja. Então eu quero aqui convocar você a fechar os teus olhos, te convidar a ter um momento de reflexão. Nada aqui é forçado, é uma coisa muito íntima, é muito pessoal, mas reflita sobre aonde você tem deixado de ser íntegro na sua vida, aonde você tem deixado, que tem faltado aí, para você de fato entregar tudo e viver uma vida entregue, onde você tem falhado e quer melhorar, e quer entregar nas mãos do oleiro, para ele te moldar. E para você que talvez é uma mensagem nova,